Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, amados pensadores de todo o Brasil. Mais uma noite com vocês, assim, uma noite sempre prazerosa, né? Sempre aqui desmistificando temas bem interessantes. E hoje não vai ser diferente. Hoje nós falaremos de um assunto bem interessante que é sobre a ascensão e queda do reinado viking, né? Um reinado que começou aí, historiadores dizem no ano de 793 DC até 1066 DC, então foi um reinado que durou aí uns 250 anos no mínimo, né? Saberemos entender como que esse processo de criação e extinção dos vikings tem a ver com a migração do cristianismo ali para dentro da cultura deles, né? Como isso foi inserido, como que paulatinamente eles foram ali sendo extintos, né? E mesclando ali a cultura deles com essa a expansão do cristianismo, né, na Europa. Vamos analisar isso. Vai ser uma viagem bem gostosa, uma viagem medieval, uma viagem épica. E para essa viagem, né, meio histórica, eu tenho, como sempre, aqui a ajuda do meu copiloto, né, o topetudo mais famoso do Brasil, que é o Renato Costa. Renato, boa noite, tudo bem contigo? Boa noite, tudo bem? Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos aí, nossos pensadores, passageiros, tripulantes da nave Hércules. Né? Aqueles que não são inscritos, por favor, se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem e nos ajude aí a fazer esta viagem nórdica, escandinava, Boa, Renato, boa. Renato né? faz sempre a Ir lição de cada casa. vez mais longe, né? Renato faz a lição de casa. Alcançar aí os mares nórdicos. Sim. Eu colo. O Renato não, ele vai lá, ele estuda, ele faz a lição de casa. Bom, falar dos Vikings é sempre um mistério, porque a gente acabei de falar, 250 anos do reinado Viking, então foi assim, foi uma coisa bem expressiva, né? Eles deixaram marcas por toda a Europa, bem dizer, né? No que falam, a parte histórica, você já vai chegar na parte bíblica, né, na relação da Bíblia, mas a parte histórica dizem que é ali, por conta da centralização do poder ali na Escandinávia, né, facilitou a entrada dos missionários. Então, por exemplo, a corte francesa ia lá, mandava missionários, a corte inglesa, a corte alemã, né, e a corte de Roma também. Então, facilitou a entrada ali dos missionários para a Europa bom, eles foram meio que se mesclando ali a cultura do cristianismo. Mas vamos analisar passo a passo como que isso se deu. Primeiramente, eu fazer uma pergunta para você. A Bíblia, como nós sempre sabemos, tem resposta para tudo. É difícil até a gente pensar no que a Bíblia não fala, né? Fala de tantas coisas, relaciona tantas coisas. Mas a Bíblia tem alguma pista que a gente pode pegar e, opa, aqui, vamos rastrear, vamos lá nesse fio aqui do ouro para tentar achar alguma coisa sobre os vikings, Renato? Se você não souber, ninguém mais sabe. Ah, meu, E aí? as fontes estão aí para isso, né? O que você tem para dizer pra gente aí? Então, na Bíblia a gente tem lá no Gênesis, né, no capítulo 10, a origem dos povos, né? Então, lógico, né, se né, Deus criou o homem, né, tudo ali vem da descendência ali, né, de Adão, Eva e tudo mais, né? Sim, Então, tem um começo por ali, todas então. as nações ali têm um parentesco, vamos dizer assim, né? Tá. E lá no capítulo 10 de Gênesis diz assim, né, a origem dos povos, né? Este é o registro da descendência de Sem, Cam e Jafé, filhos de Noé. Filho de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio, né? Então, Sei. os Jafetitas, né? Estes foram os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Estes foram os filhos de Gomer: Askenaz, Rifate e Togarma. Estes foram os filhos de Javã: Elisá, Tarsis, Quintim e Rodanim. Deles procedem os povos marítimos, os quais se separaram em seu território conforme a sua língua, cada um segundo os clãs de suas nações. Então eu vou me deter aqui aos jafetitas, né, porque de acordo aí com os estudos, Sim. né, são os descendentes de Jafé, né, que migram, né, para o norte,
né, ali da região ali, né, onde se estabeleceu ali o povo ali, né, Noé e toda a história ali, né, da Bíblia. A gente tem até um mapinha aqui que mostra, né, Sim, como que foi essa divisão aí dos filhos de Noé. Então aqui o verdinho são os filhos de Jafé, né? Askenaz, Rifate e Togarma, né? filhos de Ele, Jafé aqui é o pai dos europeus, né? Persas e indianos, isso aí, o então. indo-europeu, tá. Eles que ocuparam essa região Boa norte parte da aqui, né? Europa ali, né? Né? Norte da Os Europa. filhos de Cã foram para o sul, né? Lembrando que Cã, aquele lá que pegou o Noé lá bêbado lá, Tá. então foi Aham. amaldiçoado, né? Foram para o sul. E Sem, aqueles que ficaram aqui na região aqui Mais árabe, central ali. né? Onde tem os muçulmanos, né? Os islâmicos, né? A próprios judeus, né? Tanto que a gente tem a expressão dos semitas, né? E também antissemitas são Vem daí, aqueles que são contra, né? Todas essas religiões, tanto os judeus quanto os islâmicos, né? certo? Vem dessa parte, né? Mas então, os estudos mostram que Dá os para ver filhos bem a expansão aí, de né? Jafé foram aqueles que foram para a região da Europa, né? Ocupação do território europeu. Principalmente aqueles descendentes de Askenaz. Tá. Tanto que existe aí uma relação, né, de Askenaz com escandinavos, né? É meio parecido assim, né, na tradução, né, na língua deles lá, essa relação entre Askenaz e escandinavos. Então a gente tem essa relação, né, da Bíblia mostrar como que surgiu os povos nórdicos, né, os povos europeus, né? E a gente tem também, inclusive, se a gente for relacionar essa questão aí dos povos vikings, né, eles serem um povo que, que, que gosta muito de guerrear, de invadir outras, né, Certo. outras nações, a gente tem lá em Eles Jeremias, buscavam muita expansão territorial, né? isso, em Jeremias no capítulo 51, a gente tem lá a guerra, né, contra a Babilônia, né? Então, aqui diz assim, no versículo 27, diz assim: ergam um estandarte na terra, toquem a trombeta entre as nações, preparem as nações para o combate contra ela. Convoque contra ela estes reinos: Ararat, Mini, Askenaz. Nomeiem um comandante contra ela, lancem os cavalos ao ataque, como um enxame de gafanhotos. Então aqui o Senhor já está convocando, né, A estes, Babilônia estava sendo estes reinos invadida, para tá? atacar a Babilônia. Então a gente vê a presença aí dos Askenaz também, né, dos Tá. descendentes de Askenaz. Então tem todo esse estudo de que os vikings eles Vieram dessa descendência aí. vieram dessa descendência aí, né? Sim. E aí a questão que foi desenvolvida aí toda uma cultura, né, pagã, né, né, desses E, povos aí, e né? os vikings, né? Eles realmente se converteram ao cristianismo? Foi assim, lógico que foi num, num movimento mais, né, pausado, mas foi, Foi foi indo gradativamente, né? gradativamente, né? Então, como eles tinham, né, essa, essa questão de expandir, né? Eles foram os percursores ali das navegações, né? Vamos Sim, dizer assim, em 700, né? No ano 700, eles é, já tinham bem desenvolvido a parte de navegação. exatamente. Então, eles, né, que começaram essa expansão marítima. Impulsionaram aí, né? E na Bíblia mesmo diz ali, né? Eu Ali vi, no Gênesis cita, fala que é o povo marítimo, eles dominavam essa prática aí, essa né? técnica marítima. Sim. E o barco deles, ele tinha uma construção ali que era propícia Bem típica também, né? até para adentrar nos rios, porque eles não eram muito fundos, assim, eles eram rasos, e A, eles usavam remo, né? a força abraçal. Além da vela. Então eles tinham uma técnica e o barco ele era bem resistente às tempestades, Entende? né? Que acho que era muito comum ali na parte do norte. Então eles, né, na própria série, né, que tem nos Vikings, né, mostra isso, né, que eles eram
um povo extremamente, né, que era voltado para fazendeiros, né? E no início ali, né, o Ragnar, que é o O personagem principal ali da série, né? principal da série, ele quer expandir a fazenda dele ali, na região ali já não tem mais como fazer isso, né? Hum. Então ele quer buscar outros reinos, né, para expandir a sua navegação. E era muito isso o conceito dos vikings, né? Sim, Expandir e territorialmente, ocupar, né? eles tinham Pela força, né? essa mesma ideia, né, da questão de avançar para o mar, que era uma coisa assim meio que impossível, né, que ia chegar lá, ia ter um abismo, né? Sim, sim. E ele acreditava que não, que ia chegar, né? Inclusive tem uma questão, né, eles tinham essa questão de bússola, né? E mostra também um instrumento que era tipo um vidro assim, que eles tinham para fazer a navegação Dominavam a tecnologia, então, né? através do sol e tudo mais. E eles encontram ali, né, indo pro leste, né, a Inglaterra, né? E aí eles começam a invadir ali e a Inglaterra já tinha o cristianismo, né? Já tinha o domínio de Roma e eles começam ali ter o primeiro contato com o cristianismo, Um né? confronto também, porque, né? A expansão territorial, né? A gente já falou que era feita pela força, mas também eu acredito que eles meio que esbarraram em algum fator ou algum rei, um reino, por exemplo, que já que tinha o cristianismo muito acentuado ali na região, em que eles não conseguiam ocupar e por conta disso associavam, olha, né, esses cristãos, o deus deles, porque os vikings adoravam o quê? Os deuses nórdicos, né? Odin, né? Sim. A gente tem o Então, Thor, né, que é famoso que aí é derivado vem pela daí, Marvel aí, né? Ele ganhou, né, ganhou destaque aí na Marvel, né, o Thor. É, acho que é o mais conhecido, né? Tem o Loki, né, que é toda essa irmão e tudo história vem mais. aí dos deuses nórdicos. E isso vem da cultura nórdica, né, tal. Mas tem isso que eu te E falei, por exemplo, eles barraram assim, falaram, pô, no reino então, não conseguimos se a gente for ocupar. pegar pela série dos Vikings, né, ele mostra bem, né, que eles eram muito cruéis, né? É, exatamente, eles eram bárbaros. Então, como que foi se infiltrando, assim, vamos dizer? Eles chegam lá e a primeira coisa que eles se deparam é com o mosteiro. E eles destroem tudo, eles não estão nem aí pra, tipo, vão lá, só que o Ragnar, ele pega um escravo que era padre, né? E leva com ele esse escravo que era padre. E ele começa a ensinar a cultura viking para o escravo e através disso ele também começa a conhecer, né? A cultura cristã Você está citando a série, mas a série muito provavelmente foi feita também de acordo com a parte histórica da coisa, né? Então, existe, né? Sim, Existe, a gente sabe, né? Todo filme, toda série que é baseada, assim, né? Em fatos reais, em história, né? sim. Tem um pouco de verdade, tem algumas coisas Tem a que parte de. é fictícia, né? Ficcional, eles inventam, Até né? para poder fazer o enredo, né? Sempre Para tem. construir. Mas na série mostra esse lado, né? Tá. E o Ragnar fica muito amigo desse padre, né? E o padre também, né? E aí tem toda uma questão. Depois eles vão várias vezes para Inglaterra, ganham terras lá, né? Se assentam lá, né? Se, vamos dizer como, não lembro agora a palavra, mas se Como se fosse fazendeiro. eles, Ocupavam né, a terra, criam ali um reino deles ali tá, na Inglaterra, né? Mas não deixam de querer se expandir. tá. E até que chega, né, o momento que eles vão para a França, né? E aí na França acontece desse amigo do Ragnar morrer, né? E, e aí, né, ele, né, fica muito sentido e tal. E como a batalha ali na França era uma batalha mais, tava mais difícil, né? Ele chega a pedir para se batizar, Sim. né? Porque, né,
né, com a desculpa, vamos dizer assim, de que ele queria encontrar o amigo dele no céu, né? Vamos colocar um trechinho, Renato, então, do batismo do Então, Ragnar, que demonstra, exemplifica o que nós estamos falando aqui sobre o processo dos vikings, né? Começarem a ter esse contato direto com, com a cultura, né? Cristã. Bom, essa daí mostra uma série, talvez a série mais falada aí dos vikings, né? A cena, talvez mais falada da série, que é justamente ali o batismo do Ragnar. Ele vai lá e meio que intima o padre ali, o sacerdote, né? A batizar o que ele quer ir para o mesmo lugar que o amigo cristão dele foi, e exatamente. o amigo, Acho que ele até certamente, tá com o crucifixo do amigo, né? do padre ali no pescoço, né? Que ele deu na hora da Ah, sim, morte. exatamente. Né? E aí, olha, ele vai, corre para a água e fala, olha, tá Olha aqui, lá o crucifixo. vem aqui, eu quero que você me batize. E isso sobre ó, os olhares de todos ali, né? É, inclusive a mulher dele, tá todo mundo ali ficou indignado com É, essa cena aí. sim. Olha lá, Né? Não, não, exatamente olha lá. o ato do batismo do Ragnar. Parece que ele fica meio em choque ali após o batismo, né? Pelo menos parece isso. Os outros ficam meio indignados, né? Olham ele já com. Sim, Mas é indignaria bem, bem assim. interessante, porque a gente está falando da série aqui, e realmente a série foi inspirada, né, na parte histórica da coisa, né? Eles eram violentos, eles eram brutos, né? Eles faziam essa ocupação aí territorial de uma forma, né, Sim, era meio violenta, né? né, estuprava, é Sim, como barbarizavam, normalmente, era né? bárbaros Barbarizavam. mesmo. Né? E após o contato com o cristianismo, eu acredito que isso foi mudando completamente, até por conta É, na série a gente um, vê essa um mudança assim no motivo comportamento do deles Ragnar, né? terem instintos também, né? Mas Porque, a princípio foi uma estratégia, né? Que ele criou para poder entrar no palácio lá do rei da França e matar ele, sim, na né? série, na Isso. série. É, porque daí ele finge que morre e os caras levam o caixão para dentro do palácio do rei lá. É tipo um cavalo de Troia, né? É, só que aí ele não tá morto, ele tá dentro do caixão. Entendi. Quando eles colocam o caixão na frente do rei, ele sai e mata. Eita técnica velha, né? Cavalo de Troia. Bom, vamos trazer Mas umas o matérias? irmão dele acaba ficando na França, né? O que é chamado Rolo, né? Há questões aí de que não é verídico esse parentesco e tal, mas conta que esse viking, né? Existiu um viking que ficou lá na França, que aí se tornou rei da França, Sim, né? Porque casou com a filha do rei ali, né? Desse rei. E aí, a partir daí também, foi meio que cristianizando, né? A cultura viking, né? Porque ele passou a fazer parte ali da corte francesa, sim. né? E depois ele até ajuda, né? Os outros filhos do Ragnar, depois que o Ragnar morre e tal, com o intuito também de conquistar, né? Que Sempre esse era o intuito, né? apesar dele ter partido para outro lado, né? Também queria conquistar o território que antigamente era dele, né? Porque havia uma disputa ali, mesmo sendo irmãos, havia uma diferença ali entre eles, né? Falando em território, Sempre Renato, tem, né? O irmão do rei quer sempre matar o filho do rei para tomar o trono, né? falando em território, traz pra gente uma matéria que mostra ali, por conta dos efeitos climáticos, né? A Groenlândia, né? Tá muito parecida com o que era a terra que os vikings viram lá atrás. Porque tem ó, o degelo, né? O aquecimento do Uhum. planeta, as relações climáticas, estão mudando o cenário da coisa ali, né? E aí, e ali era uma terra que os vikings reinavam. Então tem. Eu acho que vale a pena até a gente ver antes, né? De que eles chegaram na Groenlândia e chegaram na América também. É, Porque a Groenlândia é muito próximo ali, né? Do é, Canadá. Então tem indícios de que os vikings chegaram na América 500 anos antes de Colombo. 500 anos antes das expedições de Colombo. Isso, tem Traz uma pra gente a matéria. matéria então. Vamos lá. Vamos matar a cobra e mostrar a cobra morta. Então, Olha lá a matéria lá. Vikings chegaram às Américas quase 500 anos antes de Colombo, revela o estudo, né? Olha lá, perto ali do ano de 1000, né? 1000 e pouco, né? pesquisa em sítio arqueológico no Canadá mostra que o grupo de vikings habitou a região há exatos 1000 anos. Exatos 1000 anos.
Então, você vê, olha, é histórico, né? Sim, Mostra aí que realmente eles chegaram nas Américas. Então, antes de sim, Colombo, tem ali, até achados lá de escritas, né? Vikings nas pedras nas lá. pedras. É, Caramba, hein, e, Renato? inclusive, né, eles passaram, né, por tudo isso, pela Islândia, pela Groenlândia, Sim, chegaram no Canadá, tem lá na cidade de Vinlândia, né? Quando eles Vinlândia. chegaram lá, tinha muita uva na cidade lá que eles chegaram e deram o nome de Vinlândia para para Vinland, né? Vinland, Sim, né? E aí, por conta até depois dizem, né, de os próprios indígenas, né, e a questão do clima também, eles acabaram não ficando ali muito muito tempo, vamos tempo. dizer, né? Mas é o mesmo caso ali na Groenlândia. Vamos emendar na matéria da Groenlândia, então? Já que tá Uhum. com a mão É, aí no gatilho, já vai. Olha lá. Mais se parece com a Terra que os vikings viram há mais de 1000 anos, né? Quer dizer, tem um pouco aqui. sabe um pouquinho. A Groenlândia lá está se transformando cada vez mais e está parecida com a Terra que os vikings viram lá há mais de 1000 anos atrás. É que se a Pô, gente for pensar, né, que growing é verde, né, green growing é é, verde. Então é terra verde, eles deram o nome de terra verde. E hoje em dia é tudo gelo. exatamente. Olha lá, o gelo continental da Groenlândia está derretendo rapidamente, dando lugar à vegetação, que duplicou nos últimos 30 anos. A esse ritmo, poderemos ver essa região como os vikings a viram há mais de 1000 anos atrás. Olha que interessante, um efeito, né, É um vidinho dessa bonito, né? mudança climática, das mudanças climáticas que nós estamos vendo aí, né? Ah, fala da colonização viking, né? O Sim. Ártico ali era constituído por águas, né? Água do Oceano Ártico, rodeadas por terra. Bom, é o que você falou mesmo. Eu Deram acho o que aqui nome. tem Olha a um. embarcação Viking lá. Ó. É Sim. interessante como que ela tem um aspecto característico mesmo, né? A gente vê muito isso nos filmes, né? Uhum. Mas o degelo tem causado Aqui, aí, ó, é interessante esse gráfico porque ele mostra o ciclo tá? do aquecimento, né? Como que a Terra ela vai sofrendo ó, tem vários ciclos, É, né? um de, Que acontece um praticamente de aquecimento. 100 anos ali, ó. Não, acho que é 1000, né? Porque faz mais de 1000 anos que Ah, aconteceu isso, tá. 450, 400, exatamente. entendeu? E aí o que acontece? A gente passa a entender aí que não é só uma questão, né, do aquecimento global ser uma ação do homem sobre a Terra, né? Ela vem, isso vem, né? É normal acontecer um aquecimento global ciclicamente, né? É 1000 anos mesmo, né? Thousands of years before present. Isso Então, mesmo. então quer dizer, a gente tem um aquecimento da Terra natural, Natural. né? Então, que a gente vê aí que essa agenda aí de aquecimento global é meio que uma forma de controle mesmo, É, para estabelecer determinados hábitos, determinados, né, tem a conceitos, questão oportunista também. A gente vê, conceitos para controlar a humanidade. tem fatos, né? Sim. Estamos vendo aí que realmente as geleiras estão se derretendo, o nível do mar está se elevando e o calor está insuportável mesmo. Está Não, ficando mas se até a a gente cor, for até a pegar, coloração do sol está diferente, você percebeu? aí isso é mais por conta da poluição É, mesmo. Mas se você for ver os ciclos, né, que a tem, cada 1000 anos vai ter umas intempéries ali, né? e a gente tem esse relato de que os vikings conheceram a Groenlândia Daquela sem maneira, gelo, entendeu? Então, então quer realmente, dizer que é normal acontecer isso, é verdade. né? Então, tipo, até que ponto essa agenda climática tem fundamento, né? Sim, Então, tipo, é como a gente tem aquela história da inversão dos polos sim, magnéticos, sim, né? sim. Então faz tudo parte do processo, né? Então, mas é interessante essa matéria por conta disso, né? Como era característico também a questão das vestes vikings, né? A vestimenta. Tinha a espada viking também, ela tinha uma característica bem
peculiar deles, né? E eles usavam muito machado também, né? Machado é Machado. por conta da habilidade com a madeira, construir as embarcações que eram feitas em madeira, né? Sem contar o nosso querido O martelo nosso aqui, né? martelo aí de história, aí tá ali, deixa eu pôr aqui na câmera um, aí você pode mostrar mais ou menos ele aí, ó, tá aí. Eu É, você não consegue não tirar fui ele daí, né? escolhido, não fui escolhido. Não dá pra tirar ele Só o daí, Thor né, que não? consegue. Só o Ah, Thor não, o Capitão América também conseguiu, né? conseguiu, né? Os Vingadores lá. É verdade. Então fake news danado ali, mas conseguiu tirar. Sabe o que é interessante também, Renato? Valhalla. A Valhalla, que é tipo do céu dos vikings, né? O lugar ali onde os deuses habitam, onde as valquírias levavam os escolhidos de Odin, Ah, os guerreiros, os né? guerreiros Aí os escolhidos, é. caras cara gostavam de morrer na batalha, né? Na batalha, Na na batalha batalha. vai pra Valhalla. É como se fosse uma paródia ali, né? Com a Nova Jerusalém, se você for ver. Ah, sim, Porque a sim. Nova Jerusalém também vai só os eleitos, né? Os que de fato lavaram o sangue, lavaram suas vestes, melhor dizendo, no sangue do Cordeiro. Então esses são os que vão ocupar a Nova Jerusalém. Que é na batalha, né? Se a gente for ver, tudo é com a batalha, né? Você lavar suas vestes com o sangue do Cordeiro, ou seja, foi feito uma batalha anterior que custou a vida, um Sacrifício, né? É sacrifício, sacrifício. e a outra também que, né, tudo tem que ser por sacrifício, né? Por mérito, por esforço. Então é meio que uma Ah, analogia, toda né? cultura, Uma né, analogia. tem essas semelhanças, vamos dizer assim, né? Sim, Do sim, sim. céu, do inferno, né? Do juízo, né? Também tem a questão do Ragnarok, né? Que é meio semelhante ao Apocalipse, né? Exato, verdade. Onde a destruição dos deuses e tal. Então, tem toda uma coisa meio similar, né? E estão achando Então, espada viking por tudo quanto é lugar, né? Vai sim, desenterrando ali pela sim. Europa, É, ali vai porque conseguindo achar. eles chegaram aí à Rússia, Ucrânia, chegaram na Espanha, né? Sim, Eles tiveram uma uma expansão expansão bem enorme. considerável, assim, né? Põe uma Então, matéria pra gente aí, tipo, Renato, da como, só pra espada. ver a característica da ferramenta de batalha dos vikings. Olha lá, ó. Uma fonte da revista Metrópolis fala que o caçador de tesouros encontra espada viking com mais de 1000 anos. Então, essa é bem daquela época mesmo, né? Olha lá, ó. Ela tem uma característica, né? Tem uma empunhadura, tem um guarda-mão ali. Uhum. Imagina, e era bem comprida, hein? Olhando assim, mais ou menos, ela deveria ter pelo menos ali uns 85 centímetros, por Uhum. aí. Da ponta até a outra extremidade. E se você pegar ali, né, das diversas matérias que tem, né, de achados de espada, você vai ver que são todas bem Bem iguais, iguais. assim, né, praticamente a mesma A espada. mesma espada. Eles tinham uma marca, então. Eles levaram, né, a espada ali, vamos achar ela aqui agora. Sim, exatamente. Olha Mas lá. foi encontrada na Polônia, na própria Noruega, lógico, né? Esse caçador de tesouro, Trevor Penny, aí, ele é famoso, cara. 52 anos ele tem. Ele vai pesquisando e foi afortunado aí com esse achado histórico aí, né? Quanto Na não vale? Já Inglaterra. pensou quanto não vale achar uma espada viking, meu amigo? Ah, Isso aí vai uma fortuna, né? Renato. Então, assim, evidências tem muitas, né? Você se esbarram, a gente vive esbarrando em evidências de que eles existiram por aí. sim. E evidências da sua conversão também, né? Porque tem uma série mais nova também aí, né? Tem uma Que outra série também que chama The Last of The Kingdom, né? Last O of Kingdom. Último Reino, Sim. né? Como Que que é essa ela, série? Conta um que pouquinho pra gente aí. ela se passa ali meio que contemporânea, vamos dizer assim, da história do Ragnar, né? Tá. Tem um Ragnar também, né? Ela é contada de uma forma diferente, é como se fosse a visão dos ingleses, né? Com Porque a primeira relação a... série Viking, ela meio que abordava a visão dos vikings mesmo, né? Eu não lembro exatamente agora a data de lançamento de cada uma, mas acho que as duas foram inicialmente criadas pelo History Channel, né? Tá. E, e tem essa ideia mesmo, né? Visões De, diferentes de um da tá série. mais focado ali no Ragnar, né? Que é viking,
Tá. E a do Last of E o Kingdom é mais para a visão dos tem europeus. um personagem que não é bem viking, né? Que ele era inglês, né? Saxão, né? Que falava na época. Tá. Só que ele foi ele foi sequestrado também, né? Foi pego como escravo do Ragnar, né? Tá. Que não necessariamente é o mesmo Ragnar da outra série, mas o cara que pegou ele chamava Ragnar, né? E eles ficaram amigos, né? Ele ficou como escravo, ele era uma criança ainda, cresceu como filho do Ragnar. Sim. E tanto que o nome dele ficou Ultra de Ragnarsson, né? Nossa, você falou igual Caco Antibes agora. Ragnar. Ragnarsson? É, filho de Ragnar, né? Ragnarsson. By Caco Antibes. É, só que daí ele volta, né? O pai dele ali é morto por um outro viking, tem uma história lá. E aí ele vem para Inglaterra lá para lutar, só que ele acaba ajudando os ingleses, né? Por ter essa descendência saxão, né? E ele tinha, quando ele era pequeno, ele tinha um padre que orientava ele, né? Ensinava ele. E quando ele volta, ele volta e reconhece o padre continua ali, nossa, né? Sim. É, meio que fosse uma coisa meio profética, assim, né? Que ele voltaria ali para ajudar a Inglaterra a vencer os vikings. Só que ele volta meio que se intitulando, não, negando o cristianismo, né? Ele se intitula viking e ele Tá. não abre mão Isso. disso. Sim. Mas ele se torna um guerreiro muito honrado, né? Então, mesmo seguindo os valores vikings, né? Ele é um cara que ele tem palavra, ele cumpre, né? Então ele acaba fazendo acordo com os reis ingleses e tem ali o reino de Essex, né? Que é esse último reino, que é o único reino da Inglaterra que os vikings não conseguiram invadir, Daí vem o nome da série. né? Então é o reino que persiste ali. Então tipo eles pegaram toda a Inglaterra ali e o reino de Wessex, que tem o rei Alfredo, né? É o reino que persiste ali. Então, tem até uma cena de um batismo também de um dos vikings, porque ele vê que, meu, por mais que o reino lá dos ingleses esteja em desvantagem, os caras sempre Sempre acabavam prevalece. ganhando. Sim. Até por conta do próprio Uhtred, né? Que ele tinha ali um conhecimento tal, ele ensina o exército do inglês, né, saxão, a lutar como os vikings, né, porque tem aquela muralha que eles fazem de escudo, assim, né, que é praticamente impenetrável, né, eles põem os escudos assim, tal, Sim. empilhados assim, e os caras não conseguem entrar. E tem também a cena de Vamos batismo ver essa cena. Vamos ver. Tô curioso. desse viking, Bota essa né, que cena pra era gente ver. um dos principais guerreiros Sim. vikings, né. Mostra aí, né? É, Como que eles foram gradativamente aí cedendo, né, ao cristianismo, se rendendo ao cristianismo, né? E até por uma questão Olha lá, essa cena de. também tem várias pessoas, várias testemunhas, Uhum. alguns com o nariz Esse aí torcido é ali, o ó, Uhtred, né? O personagem principal, meio indignado o com rei com a Alfredo. Uhum. bem Essa legal. cena aí. Essa É, e é bacana também como é gravado, né? O pessoal acha uns ângulos, assim, não, os os lugares, né, meu? lugares. Os lugares para poder gravar, Sim, né? eles falam que é muito gravado na Hungria, no Canadá, Irlanda também, né? Irlanda, nessas regiões Sim, assim. porque parece que realmente é uma riqueza de detalhes, né? Interessante, né? E é interessante porque assim, quando eles chegam lá na Inglaterra, tem dois reis vikings, né? Dois guerreiros vikings que são os mais fortes, né? Ok, E o Uhtred derrota o principal, né? E fica esse outro Guthrum. sim. E ele meio que vai tentando lutar, ele chega uma hora que, até por uma questão de sobrevivência, vamos dizer assim, ele faz um acordo com o rei e aí ganha terras, né? É batizado, né? Porque ele vê que é meio que não compensa ficar lutando ali, né? Melhor ele, Sim. né, ganhar um pedacinho de terra que nem o Ragnar, né? Ele queria mesmo é um espaço ali para montar
E toda Ó, essa união, né, de culturas aí foi enfraquecendo, né, o sim, vamos ver aqui. exército, O por mais reinado que vi. eles, né, acabam, né, depois indo para o lado da Rússia, né, pro lado oriental, acho que chega uma hora que meio que cansa, né, de tanta guerra, tanta guerra, tanta guerra, e Sim. eles vão cedendo a esses acordos de paz Chega uma hora para que o cara só quer um campo verde para plantar um, né, um pé isso, de né? milho ali. E chega um momento que até entre eles começam Se a questionar, né? lutar, né? Porque por causa do poder, né? O poder é uma coisa que a gente vê que é um negócio que destrói mesmo, né? Sim. Divide, né? Famílias, né? Sabe o que que eu lembrei aqui, Renato? Um versículo muito importante bíblico, que talvez ele resuma todo o nosso intuito em querer estar falando aqui, queremos estar falando sobre os vikings, que foi um poder, né? Os vikings foram um poder, uma força armada poderosa que colonizou muitos países ali e se renderam a Jesus, né? E tem uma palavra que a Bíblia fala que toda boca confessará e todo o joelho se dobrará ao nome de Jesus Cristo. Então, assim, por mais arredio que nós sejamos, por mais que nós sejamos adversos a essa situação e rebeldes, né? Também podemos usar esse termo. Uma hora ou outra, numa encruzilhada da nossa vida, a gente vai se deparar com o evangelho, com o cristianismo, com alguém que Deus coloca ali para ser um instrumento, uma ferramenta de conversão nas nossas vidas. E vamos sim confessar, e nosso joelho vai se dobrar, e a gente vai se render, porque todos estão passíveis a esta Ah, questão, eis né? que estou à porta e bato, né? Findamos por aqui então, Renato? Tá, assim como vocês podem ver, chegamos ao fim de mais uma viagem, essa viagem nórdica aí, escandinava. Espero que vocês tenham gostado. Aqueles que não gostaram também, por favor, deixe aí sua crítica, sua reclamação, sua sugestão, né, sua opinião. Se você tiver alguma coisa a acrescentar aí à história, né? Talvez eu não tenha exposto da forma correta, ou, né, às vezes a gente falha também, né, nas nossas Eu pesquisas. vou dar uma sugestão para os nossos pensadores, Renato. Não deixe de comentar. Para eles poderem deixarem lá uma observação para a gente tentar investigar de onde vem a genealogia da tribo dos Tupetudos. Vamos puxar esse histórico aí para a gente saber. E uma ideia também que você me deu agora é também aquele que se interessa por algum assunto diferente que a gente nunca comentou aqui. Deixe nos comentários também uma Boa, sugestão boa, aí boa, boa. de uma coisa que você queira saber sobre a Bíblia, né, sobre a cultura em geral, que esteja relacionado com a Bíblia, ou, né, com os acontecimentos aí que a gente vem enfrentando, né, que a gente vai, né, buscar aí entender o que é e trazer para vocês aí esclarecimentos, desmistificar aí as suas dúvidas, né? Então, não deixe de comentar aí, curta, comente, compartilhe e nos ajude aí a fazer voos cada vez melhores, mais distantes, que alcancem mais pessoas. Né? E quem chegou até o final, lógico, né? Não deixe de comentar aí a nossa musiquinha de encerramento aí, que hoje vai ser, né? Um canto nórdico. Não sei como eram aí as músicas vikings, né? Mas quem sabe, né? O que vai surgir aí. E não esqueçamos jamais, né? Melhor do que sermos céticos, É isso aí, é sermos pessoal. É éticos. sermos éticos. Fiquem com Até Deus e até breve. a Fiquem com próxima Deus. viagem.